Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando do grande e profundo livro, e místico livro, que é o Apocalipse, procurando ser o mais claro possível para não deixar você com muitas informações indiretas e com a sua cabeça cheia de informações sem razão de ser. Apenas falamos inicialmente que Jesus não virá de uma forma física, como muita gente pensa, como vem com as nuvens, aí não significa de forma nenhuma uma visão física, e muito menos, na segundo versículo 8, Jesus se revelando como um verdadeiro mensageiro de Deus, se unindo à verdade e falando que é o alfa e o ômega, repetindo o Isaías 44:6. O versículo 9 do capítulo 1 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele começa a narrar agora o que lhe aconteceu. Agora João vai dizer como é que ele recebeu toda essa obra. Como é que ele foi o portador, como lhe foi revelado tudo isso. Então eu, João, irmão, falando para os cristãos, que era um termo utilizado por eles, vosso e companheiro convosco na aflição. Ou seja, naquele momento, o imperador Domiciano provocava turbulência, sofrimento, tribulação. Estavam todos passando por muita dificuldade. Segundo a história, João era o único que restava. Já havia sido morto Tiago, já havia sido morto Pedro, todos os discípulos. João era o último que restava, como ele diz aqui, companheiro na aflição e na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra, ou seja, por causa da informação divina, por causa da mensagem de Deus e do testemunho que ele dava de ter sido o discípulo de Jesus. Estava sendo vítima da perseguição por ser um seguidor de Jesus. E aí agora vem a grande revelação, quando ele diz assim: eu estava ali quando fui arrebatado em espírito. Veja que interessante. Apocalipse 1:10. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa informação aqui é muito importante para o nosso entendimento. Como é que eu fui arrebatado em espírito? Aqui normalmente não significa que João estava dormindo. Ele teve um desdobramento, que ele foi levado, tá certo? Foi para algum local onde que ele foi arrebatado. Ele foi levado, arrebatado em espírito. Por conta disso, muita gente acredita no arrebatamento físico, que as pessoas podem ser arrebatadas. Mas aqui, João fala de um arrebatamento em espírito. Isso acontece muito, me desculpe, mas como eu sou médium, às vezes isso acontece muito comigo. Eu também sou arrebatado, só que a gente não chama hoje mais o termo, a doutrina espírita chama de desdobramento. Foi levado, a gente é deslocado do corpo, fica o corpo e o espírito vai. E João disse que aconteceu isso no dia do Senhor. O que é que ele chama de dia do Senhor? O dia do Senhor para o judeu é o sábado, Shabat. É um dia especial onde eles se reúnem, comemoram a sua história e é ali que eles vivem. Um dia todo especial que eles chamam de Yom Tov em hebraico, que é dia bom, que João chama aqui dia do Senhor, que é um dia onde as pessoas têm suas orações, onde o judeu faz desde logo cedo, começa na sexta-feira com o seu jantar em família, no sábado pela manhã vão às sinagogas fazer a chamada tefilá do Yom Tov, do dia do sábado, do Shabat.
A sexta-feira à noite tem na sinagoga o que eles chamam de Kabbalat Shabbat, que é o recebimento do sábado, com músicas, com muitas comemorações, músicas bonitas, por sinal. E no sábado de manhã, o Tefilá, que é a oração da manhã, e depois João diz que ele foi arrebatado em espírito nesse dia, ele com certeza, como judeu que era, devia estar em oração, devia estar em concentração, quando ele foi levado. Aí ele diz assim: ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Por quê? Porque o judeu chama para a oração com o que a gente chama de trombeta. Eles têm um chifre de carneiro que eles chamam para a oração. É aquela espécie de, vamos dizer assim, na linguagem nordestina, é como se fosse um berrante, onde eles usam aquele chifre que eles usam para chamar as pessoas para a oração. É uma forma dos judeus fazerem a convocação, assim como o Razan faz a sua convocação, como o árabe faz lá na mesquita, aquele homem lá em cima, nas colunas, no minarete lá da mesquita, eles fazem o seu chamado. O judeu também faz com o chamado chifre do carneiro, que ele chama para a oração. Então ele ouviu por trás de mim como uma grande voz em trombeta. E como uma voz de trombeta, ele ouviu o chamado, como era um dia de sábado, como ele disse que era o dia do Senhor. No judaísmo se usa a voz do shofar. Essa trombeta é um chifre de carneiro, que os romanos tinham suas cornetas, suas trombetas, mas o judeu tem o shofar, que é o chifre de carneiro através de quem ele chama para as orações. É isso que João diz, que ouviu como essa voz, o convidando no dia de sábado, o dia do Senhor, para as suas orações, quando ele escutou esta voz. Nós vamos falar desta voz na última parte do nosso programa. Vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.